Professor, estava na expectativa de uma conversa entre Donald Trump e Xi Jinping. A conversa acabou sendo adiada, não houve nessa semana. Deve sair essa conversa? Em que termos que se dá um diálogo nesse sentido, principalmente com essas pressões entre os dois países? Uma das coisas que os Estados Unidos e o Trump têm sido contra é o fentanil, não é? Sim. Justamente uma substância que é fabricada na China, em laboratórios chineses, e que entra ilegalmente nos Estados Unidos, que passa ali por uma crise enorme na questão de drogas, na questão de opioides e uma outra série de problemas. Agora, a conversa entre os Estados Unidos e a China embora os norte-americanos e uma grande parte do mundo ache o contrário, é uma conversa entre iguais, não é? Porque se nós pensarmos nesse processo todo, o quanto a China cresceu economicamente e a pujança da economia chinesa, muita gente vai dizer que existe aquela dependência entre China e Estados Unidos, a relação é importante, os dois entendem disso, e Trump sabe que se continuar o processo de desglobalização que ele deu início nessa situação, que foi quando no primeiro mandato, seguido por Biden, ele sabe que os Estados Unidos precisariam ter investimentos muito elevados na questão de infraestrutura. E aqui não sou eu que estou falando, o presidente Barack Obama dizia que os Estados Unidos não faziam grandes investimentos em infraestrutura há mais de 5 décadas. Então, você nota que depois de 5 décadas, qualquer infraestrutura vai piorando e todo mundo pode observar e todo mundo fala a respeito disso. Então, para ter competitividade, não basta somente colocar o dinheiro no processo todo, você precisa recuperar também a infraestrutura dos Estados Unidos e reindustrializar o país. Isso significa que empresas chinesas, empresas norte-americanas que se encontram na China vão sair da China e vão para os Estados Unidos? É uma pergunta, não é? Porque se a Apple decide fazer isso, ela abre 25%, abre mão de 25% do seu faturamento. Onde você vai encontrar esse tipo de cliente ou esse tamanho é que é difícil de saber. Então, e Trump também tem aquela questão, ele precisa fazer todas essas medidas, porque ele sabe que ele tem 2 anos para mostrar serviço. Na questão migratória, muita gente já o apoia pelas medidas, mas ele tem 2 anos, porque ele sabe que na eleição do meio de mandato ele pode incorrer o risco de ter ali uma Câmara de Deputados democrata e 2 impeachments e todo aquele processo que ele passou antes. Professor, diante deste cenário ou destas primeiras medidas, né, aí colocadas por Donald Trump, apesar de não ser talvez surpresa, porque foi uma promessa de campanha dele, a gente talvez tenha se surpreendido, porque num primeiro mandato ele mais falava do que de fato agia e muitas vezes imaginou ali que talvez ele estaria de novo ali mais falando do que latindo mais alto do que tendo algumas ações. Apesar de ter recuado em relação ao México e Canadá, né, dando um waiver aí pelo menos de 30 dias, mas eu queria entender na tua leitura, a gente pode dizer que o multilateralismo, né, da forma como a gente conhece, ele está com os dias contados? Veja, o multilateralismo, e isso é uma questão muito importante, porque quando a gente fala de multilateralismo atualmente, nós pensamos sempre sobre a liderança dos Estados Unidos, sob a liderança dos Estados Unidos. E, nesse sentido, você nota que os norte-americanos tiveram um papel muito importante na questão da formatação das organizações multilaterais, mas de alguma maneira também abusaram desse poder, né? O controle que tem no FMI, no Banco Mundial, dentro das Nações Unidas, a quantidade de vetos que os norte-americanos utilizaram ao longo da história. Então, você tem uma ordem que a gente chama de ordem liberal internacional, baseada nos princípios norte-americanos. Mas uma coisa importante e relevante, Paula, é que quando nós começamos a olhar este cenário, a China também vem adotando uma posição muito mais multilateralista do que os Estados Unidos. Então, neste vácuo em que os Estados Unidos começam a ser crítico de algumas instituições, você nota os chineses entrando neste processo, né, assumindo funções dentro das Nações Unidas e, mais importante ainda, contribuindo efetivamente, economicamente, para o orçamento das Nações Unidas. Mas Trump tenta ser disruptivo. Uma das coisas que ele não gosta é quando o multilateralismo lhe é contrário. Os Estados Unidos têm tido aí uma série de considerações contrárias à própria Organização Mundial do Comércio, porque tem tomado decisões contrárias aos Estados Unidos. Então, você ser multilateralista quando as instituições são a seu favor, tudo ótimo. Quando é contra, você decide pular fora. E isso é que é complicado. Mas
há mais interesse do mundo, do sul global, em continuar multilateralista do que a gente encontra em várias outras ocasiões. A própria Europa tem o interesse de agir multilateralmente porque tem mais força nisso.